Abra a sua Bíblia em Mateus, aleluia, Evangelho, aleluia, segundo escreveu Mateus, aleluia, no capítulo 22, louvado seja Deus, Mateus capítulo 22 e no verso 37, aleluia, Jesus, que Deus fale em nossos corações, que a presença do Senhor seja notória, que a nossa adoração seja verdadeira e que nós possamos, aleluia, priorizar esta oportunidade que o Senhor nos concede. Nós não sabemos, aleluia, o que será, aleluia, daqui 5 minutos, 10 minutos, mas que de fato nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, e Ele já está aqui no nosso meio, aleluia, Jesus, para nos entregar aquilo que nós viemos buscar. Aleluia, então adore ao Senhor, aleluia, não se detenha, exalte ao Senhor, aleluia. Mateus, no capítulo 22 e no versículo 37, vai dizer assim, Jesus disse, olha quem disse, foi o Filho de Deus, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém? Senhor, fala conosco, Pai, através da tua palavra. Nós estamos sedentos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é o alimento para a nossa alma. Espírito Santo, vai ao encontro de cada um que está aqui neste lugar. Espírito Santo, vem interceder por nós. Espírito Santo, enxuga essas lágrimas. Tira esta dor que está na vida desta pessoa. Espírito Santo, nos renova e nos fortifica. Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. E que o Senhor, Pai, possa falar, aleluia, em cada coração, através da tua palavra. Amém? Vocês vão se assentar e glorificar o nome santo do Senhor. Eu quero pedir a cada um que está aqui nesta tarde, você que tem o seu celular aí, por favor, abre o seu celular e compartilha esta live para outra pessoa. Abre o seu celular agora. Você que pode estar compartilhando. Você compartilhando, você é um evangelista, você está evangelizando. Quando você compartilha esta live, você está compartilhando a palavra de Deus. E a partir deste momento, Deus vai tocar no coração daquela pessoa que vai estar assistindo. Ele não pode estar aqui, ela não pode estar aqui, mas Deus vai te usar. Vai alcançar pessoas através da minha vida e através da sua vida. Compartilhe a live. Você também que está nos assistindo, compartilha para o seu familiar. Compartilhe, aleluia, para alguém que você, aleluia, Jesus ama e quer que aquela pessoa ouve a palavra do Senhor. Compartilhem esta live, porque Deus vai falar aqui nesta tarde, assim como já tem falado em todas as quintas, todos os dias, porque quem, aleluia, guia esta igreja, o dono desta igreja é Jesus Cristo, é o Senhor do Senhor, o Deus Redentor. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês aqui nesta tarde sobre a grande decisão. Uma decisão muito importante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Foi me dado o tema desta campanha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E este texto está em Josué, no capítulo 24, no verso 15, que vai dizer assim, ó: se porém
não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, minha família, serviremos ao Senhor. Nós vemos neste texto, meus irmãos, que Josué, ele toma uma decisão. Josué, ele se posicionou e fez um voto, renovou os votos para com Deus diante de todo o povo de Israel. Josué estava mostrando para eles: olha, eu escolho servir ao Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A expressão marcante deste texto é a afirmação de Josué. O que chama a atenção é quando ele declara, quando ele afirma, eu e minha casa, minha família, vamos servir ao Senhor. O significado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma expressa, aleluia, é uma declaração de expressão que você está declarando ali o seu compromisso com Deus. Quando nós declaramos esta confiança, quando nós falamos eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós estamos fazendo um compromisso com Deus. Não é com o pastor, não é com a irmã, não é com o irmão. Nós estamos fazendo um compromisso com Deus. Eu faço compromisso com Deus, e juntamente eu incluo a minha família nesta adoração. Então nós fazemos um compromisso com Deus quando nós falamos que nós vamos de fato servir a Deus. E nós podemos ver que Josué, ele inclui a família dele nesta frase. E quando nós vemos, Deus fala com Noé. Deus falou com Noé para ele construir uma arca. Todo mundo sabe da história. E Noé, aleluia, Deus fala com Noé. E Noé inclui a família naquele projeto. Porque a família, meus irmãos, é uma das armas mais potentes de Deus na terra. Quem ama de fato inclui. Quer estar perto, quer cuidar, quer proteger. Assim é Deus para a nossa vida. Sabe por que Ele fala conosco através da palavra? Às vezes Ele nos corrige, porque Ele quer, aleluia, ver nós, aleluia, pertinho dEle todos os dias. Então é necessário nós estarmos atentos para incluir a nossa família em tudo aquilo que nós fizermos. E isso aconteceu com Josué, com Noé. Porque quando Deus chama o líder, Deus chama toda a família. E é possível ver claramente Deus movendo na história através de muitas famílias dentro da Bíblia Sagrada. E nós vemos que o contexto, Josué, aleluia, era o chefe da casa, ele era patriarcal. Ele era o líder da sua casa. Mas hoje não tem mais isso. Porque antigamente a decisão patriarcal era influenciava toda a família. E hoje não tem mais. Nos nossos dias não é mais patriarcal como era nos dias de Josué. Mas podemos sim influenciar a nossa família. Mas a decisão precisa ser com posicionamento, meus irmãos. Nós precisamos nos posicionar, assim como Josué fez. Não basta nós decidir, é preciso posicionar. Porque palavras convencem. Tem muita gente que fala bonito. Palavras convencem.
mas exemplo arrasta. Sim. Josué ali, ele se posicionou e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué era um homem experiente, já havia peregrinado no deserto por muitos anos. Josué foi auxiliar de Moisés, assumiu a liderança ao povo de Israel, e ali através de Josué conquistaram a terra prometida. Josué não era qualquer um, Josué era um homem experiente, um homem que conhecia o Deus que ele estava servindo. E é por isso que hoje a decisão, o posicionamento está nas nossas mãos. Josué se posiciona, se decide. Mas por que, aleluia, ele conseguia influenciar a família? Porque ele tinha exemplo. Ele era um homem valente, um homem guerreiro. E ali, a palavra diz: Josué tinha peso. E nós podemos influenciar sim, meus irmãos, a nossa família. Não falando só no contexto familiar de sangue, minha família, meus filhos, ou a minha irmã, meus parentes, não. Todos que estiver ao nosso redor, que nós possamos ser influenciadores para o reino de Deus. Louvado, lembre-se que palavras convencem, mas exemplo arrasta multidões. E nós vemos que Josué era um homem valente. Imagina, Josué viu Deus falar, ele ouviu Deus falar com ele, viu sinais e maravilha acontecendo. Josué, ele tinha certeza do Deus vivo que ele estava servindo. Para onde iremos nós se ficarmos longe de Deus? O que vai ser de nós? Só Deus pode, irmãos, resolver o meu e o seu problema. Entregue a Ele todas as suas dificuldades e não negue o Senhor por nada. E sim, aleluia, Jesus fale, aleluia, com convicção, com autoridade, aleluia. Por mais que o diabo se levantou dentro da sua casa, por mais que o diabo, aleluia, está te afrontando, você vai dizer: eu e minha casa, Satanás, serviremos ao Senhor. Aleluia. Irmã Gisele, mas nós não podemos obrigar ninguém a servir ao Senhor, verdade. Nós não podemos obrigar. Aleluia, não estou dizendo que nós devemos obrigar ninguém a servir ao Senhor. Aleluia, Jesus não precisa obrigar. Mas sabe uma coisa que nós podemos fazer? Aleluia, Jesus, é orar, interceder e dizer: Senhor, o que depender de mim, eu vou fazer. O que depender de mim, vou continuar orando, porque a promessa do Senhor, aleluia, na minha vida vai se cumprir. Queira o diabo, queira o inferno ou não, a promessa vai se cumprir. Aleluia. Nós não podemos obrigar ninguém a servir a Deus, não. Aleluia, mas nós não podemos desistir, irmãos. Aleluia, nós precisamos ser influência no meio dos nossos parentes. Tenho algo aqui para contar para você que o Senhor colocou no meu coração. Eu vim de uma família bastante conturbada. E a minha família é todos de personalidade forte. Todos. E era difícil conviver. E até então eu não servia ao Senhor.
fiz muitas coisas erradas, mas eu sei que cada problema, dificuldade que eu passei, teve um propósito de Deus. Lembre-se, nós não temos passado, nós temos testemunho para contar. E eu tenho uma irmã, minha irmã é viva, mas eu tinha uma dificuldade muito, porque as personalidades muito fortes, então nós tínhamos muito atrito. E o que me deixou alegre esses dias foi ela compartilhando as minhas postagens e escrevendo na postagem: minha irmã, eu tenho muito orgulho de você. Por mais que muitos não compreendem, não entendem, mas aqueles que viram da onde você saiu estão vendo a mudança na sua vida. Então eu fico feliz, por quê? Porque eu estou conseguindo influenciar. Porque servir a Deus, irmãos, no mundo que estamos vivendo hoje, não é fácil. Precisa sim de decisão, posicionamento e muita renúncia. E ali, aleluia, eu fiquei feliz, porque eu vi que outrora era uma menina toda carregada, toda cheia de demônios, vamos dizer assim. E hoje, para a glória de Deus, a minha família, os meus parentes podem ver a transformação na minha vida. E é claro que eu não posso parar, porque nós estamos de transformação todos os dias. Todos os dias nós estamos crescendo, né, irmã? Aleluia, Rosângela, irmã Dalila, todos os dias nós estamos aprendendo. E sim, com os nossos erros, com as nossas dificuldades. Mas cada passo que nós damos, o Senhor, aleluia, Jesus está escrevendo a nossa nova história. Nós não podemos obrigar ninguém, mas nós podemos fazer o quê? Falar: Senhor, no que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que depender de mim eu farei. Eu vou orar, vou jejuar. O que está ao meu alcance. E o que é para o Senhor fazer, Ele vai fazer, meus irmãos. Então creia. Creia que não é em vão você estar aqui. Porque o Senhor, aleluia, Jesus, Ele está conosco. E nós não podemos, aleluia, nos conformar com a casa dividida. Nós precisamos sim orar e nos posicionar. Às vezes nós vamos precisar confrontar alguém, nós vamos precisar falar algo para alguém. E se nós não posicionar, se nós ficarmos com medo e nos afrouxar, nós vamos nos perder. Nós precisamos nos posicionar. Às vezes temos medo de machucar alguém, mas a falta de posicionamento também, ela pode machucar. Então nós precisamos sim falar do amor de Deus, nos posicionar sem medo, assim como Josué fez. Se posicionou. Vocês vão para lá, se vocês quiserem, mas eu e a minha casa vai servir ao Senhor. E nós vemos no início deste capítulo, se você ler o capítulo 24, o texto diz que Josué, ele reuniu todas as tribos de Israel, convocou todas as autoridades, líderes, juízes, oficiais de Israel, e ali eles compareceram diante de Deus, porque Josué sabia o que estava fazendo. Josué sabia que precisava alertar o povo, e ele convoca aquele povo, e ele começa a dizer àquele povo, aleluia, Jesus, a história, desde Abraão até nos dias que eles estavam vivendo na terra prometida. Imagine, Josué falando, aleluia, para eles a história de Israel, o percurso que eles tiveram para chegar na terra prometida, que não foi fácil chegar até lá. E foi lindo a história redentora de Israel. E ali
Josué, neste discurso, enfatizou, aleluia, a libertação da escravidão, aleluia, do Egito. E também, ele disse da proteção, da provisão divina durante toda a peregrinação no deserto. Aí Josué, aleluia, olha para o povo, aleluia, e fala para eles: olha, vejam, ouça essa história, ouça. Porque testemunhos são história que vivemos. De fato, meus irmãos, aconteceu. Israel, aleluia, entrou na terra prometida. Mas não foi fácil. Muitos teve que sofrer para que essa promessa se cumprisse lá na frente. E aí Josué, indignado com o povo, porque o povo tinha abandonado a Deus, estava adorando outros deuses, e ele estava indignado. E ali ele começa a exortar o povo, falar, aleluia, da história de Israel, e chamar o povo de volta para a presença de Deus. Aleluia. E ele diz para eles: olha, joguem esses deuses fora, e vocês escolhem se vocês vão adorar os deuses dos seus antepassados, ou vão servir ao Deus de Israel. Está nas tuas mãos. A decisão é nossa, igreja. A decisão é sua, meu irmão e minha irmã. Escolha. Quem nós vamos adorar está nas nossas mãos. É nossa escolha. Servir ao Deus, aleluia, precisa ser de coração. E lembrando que Josué, ele estava exortando um povo que já estava dentro da terra prometida. Um povo que estava na terra cultivando, aleluia, não precisou cultivar, não precisou construir nada. Eles estavam usufruindo daquela terra, porque Deus havia feito a promessa. Nelas, eles moravam, comiam de vinhas e olivais que não plantaram. O discurso de Josué foi para que o povo de Israel decidisse a quem eles serviriam. Deus não aceita, aleluia, adoração dividida. Ou nós o adoramos completamente, ou nós adoramos a Ele totalmente, ou Ele não aceita pela metade. Nós precisamos adorar o Senhor, se posicionar. E de fato, Senhor, eu te escolhi. Eu te escolhi para ser o meu Senhor. E ali, aleluia, Josué confrontando eles, falando com eles: volte para o Senhor. Aleluia, mas eu já determinei, eu já escolhi, eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Agora está na mão de vocês. Escolha quem vocês vão adorar. Aleluia, quem vocês vão servir. Servir ao Senhor, igreja, é amá-lo de todo o coração. Significa adorá-lo com exclusividade. Olha que maravilha. O Senhor, aleluia, quer ser exclusividade na nossa vida. O Senhor quer ser prioridade na nossa vida. Aleluia, amar a Deus, nós precisamos temê-lo, obedecê-lo acima de tudo e de todos. Nós precisamos ter uma dedicação completa à vontade de Deus. Será que nós estamos fazendo da forma que Deus tem nos orientado? Eu glorifico ao Senhor porque todos os dias o Senhor tem levantado homens e mulheres, sim, para pregar a palavra de exortação, para nós, aleluia, Jesus, continuar nesta caminhada. Então, eu fico feliz, aleluia, porque aquele povo, aleluia, se rendeu aos pés do Senhor. Deixaram de servir os outros deuses para adorar o Senhor. Nos dias de Josué,
O povo estava servindo outros deuses. E nos nossos dias, nós tornamos os nossos próprios deuses. E servindo nossas próprias vontades. Ou nós adoramos ao Senhor totalmente, ou o Senhor não quer uma adoração dividida. Naquela época estavam adorando deuses dos seus antepassados. E hoje, nos nossos dias, nos tornamos os nossos próprios deuses, porque nós queremos viver somente a nossa vontade. Nós precisamos tomar muito cuidado e perguntar: Senhor, aleluia, que seja feita a tua vontade e não a minha. Deus, aleluia, está esperando todos os dias a adoração verdadeira, a adoração, aleluia, exclusiva, somente a Ele. Houve um tempo, olha só, houve um tempo que o povo procurava uma igreja para servir a Deus. E nos nossos dias, sabe o que está acontecendo? O povo está procurando uma igreja para ser servido, para ouvir palavras que agradam. E quando é confrontado, quando a palavra é pregada, para nós nos posicionarmos, as pessoas não aceitam. As pessoas não querem deixar os pecados, não querem renunciar os seus pecados. Mas Deus sempre vai levantar homens e mulheres que pregam sem medo e que diz, aleluia, se não, aleluia, adorar, amá-lo, Senhor, acima de todas as coisas, aleluia, não tem, aleluia, direito, aleluia, ao reino de Deus. Não tem. Em 1 Coríntios, no 16:22, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Aquele que não ama o Senhor, Paulo está dizendo, é maldito. E nós precisamos não dizer que ama o Senhor somente de lábios, mas nós precisamos ter atitudes, posicionamento, ações que mostram de fato que nós amamos ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Entendam, meus irmãos, a exortação de Deus é uma expressão de amor. Quando Deus fala conosco é porque Ele nos ama. E Ele sabe da necessidade da igreja. Deus está me corrigindo a você. E dizendo, aleluia, para nós, aonde está o seu coração? Está nas coisas deste mundo? Aonde está o nosso coração? De fato estamos adorando ao Senhor? Porque às vezes nós nos preocupamos somente com nós mesmos e esquecemos de fato adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que quando você entrar por essas portas, não seja, aleluia, mais uma vez eu vou lá, não. Você já vem adorando da sua casa, eu vou lá porque eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Que não venha, aleluia, para cumprir uma agenda, para cumprir, aleluia, uma obrigação, não. Entra por essas portas sabendo, aleluia, porque quanto mais você faz para Deus, mais você vai receber de Deus. Então o Senhor, Ele nos ama. E nós vemos, aleluia, que o próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 20, no verso 28, que Ele vai dizer assim, ó: eu vim a este mundo, foi para servir. Às vezes queremos ser servido, mas na hora de servir recusamos, queremos fugir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas nós estamos aqui para servir, mesmo com todas as falhas,
dificuldades. Às vezes não sabemos lidar com as nossas emoções, mas saiba de uma coisa, que o Espírito Santo está dentro de nós e Ele está nos guiando ao caminho certo. A cada dia o Senhor está nos tratando, nos ajudando, nos ensinando. Então ouça a voz do Senhor. E apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui em Efésios, no capítulo 2, do 8 ao 10, que ele vai dizer, ó, que nós não fomos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos pela graça em Cristo Jesus, para toda boa obra. Quem é salvo tem obras, e nós precisamos, aleluia, influenciar. Nós precisamos influenciar todos que estão ao nosso redor para servir ao Senhor. Então nós fomos chamados para servir, mas para servir de coração nós precisamos amá-lo, o Senhor, de todo o nosso coração. Nós precisamos amá-lo, temer, e sim, acima de tudo e de todos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Josué, ele convocou o povo diante de Deus e decidiu a quem serviria. Ali Josué, aleluia, colocou o seu posicionamento e disse que iria servir ele e a sua família à casa do Senhor, que servir ao Senhor. A nossa decisão é muito importante, importantíssimo, e porque quando a nossa decisão vai conduzir para onde nós vamos caminhar. Cada decisão que nós tomemos, que nós tomarmos, vai nos conduzir para onde, aleluia, nós queremos ir. Lembre-se que amar a Deus sobre todas as coisas vai trazer as bênçãos sobre a nossa vida. Porque amar a Deus é o primeiro mandamento, é o principal. Fica claro que a expectativa do Pai Celestial, aleluia, é com o nosso relacionamento com Ele. Quando Ele fala, aleluia, amar, é para nós amar a Ele acima de todas as coisas, porque Ele quer cuidar de nós. E Ele quer que nós o amemos intensamente. Enquanto nós amamos ao Senhor, enquanto nós, aleluia, entregamos nossos problemas ao Senhor, Ele está cuidando da nossa família, Ele está cuidando da nossa casa. Nós hoje vamos dizer, Senhor, aleluia, Jesus, nós não podemos obrigar, mas aquilo que depender de mim, eu farei. Sim, aleluia. Então faça aquilo que está para você fazer. Alcance, aleluia, a bênção do Senhor. Porque aquele que ama a Deus, aleluia, em Deuteronômio 28:1 vai dizer sobre obediência. A obediência, ela traz bênção, e a desobediência produz maldição, irmãos. Então todas as bênçãos que é citada lá no capítulo 22 seguirão o povo de Deus, todos aqueles que estão disponíveis a obedecer os seus mandamentos. Então o Senhor, aleluia, Jesus, continua nos conduzindo, nos ajudando, orando uns pelos outros, servindo ao Senhor, aleluia, Jesus, e perguntar, Senhor, o Senhor, aleluia, me mostre se o Senhor está primeiro na minha vida. Será que nós temos colocado algo ou alguém no lugar de Deus? Nós precisamos estar, aleluia, com esse cuidado. Nós precisamos nos cuidar, zelar do nosso coração. Porque se o Senhor não for o primeiro, aleluia, Jesus, nós não teremos bênção nenhuma, nós vamos ser malditos. E é por isso que nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 1, eu achei muito importante aqui, que é as promessas de bênçãos. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virá sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quer bênção? Obedeça. Quer bênção do Senhor? Ame a Ele acima de tudo e de todos. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor está dizendo aqui para nós que é para nós permanecermos em oração, permanecermos firmes. E aquilo que nós não podemos fazer, Ele vai fazer por nós. Amém? E eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero fazer uma oração agora. Já vou passar a oportunidade para nossa irmã Rosângela, que já vai também despedir dos nossos irmãos internautas. E nesta oração que eu vou fazer agora, você, meu irmão e minha irmã, que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão e confesse ao Senhor. E você que precisa renovar os votos também com Deus, nesta oração, você vai falar com Deus. Você tem essa oportunidade agora. Aproveite esta oportunidade. Entregue ao Senhor, aleluia, o teu coração. Porque nós estamos aqui, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, mas Deus, Ele conhece e sabe o que nós estamos passando e precisando agora. Amém? Aleluia, curva a sua cabeça. Aleluia. Senhor, quero te pedir perdão, Pai, ao Senhor, todas as vezes que quis ser servida ao invés de servir. Hoje nós queremos renovar os nossos votos com o Senhor, e quero servir ao Senhor na alegria ou na dor. Quero servir ao Senhor de noite e de dia, em todo o tempo da minha vida. Senhor, perdoa todas as vezes que nós reclamamos. Senhor, aleluia, que nos ensina, meu Pai, a olhar, Senhor, aleluia, as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, ser o primeiro dos nossos corações. Que nós possamos amá-lo de corpo, alma e espírito, meu Pai. Deus, livra-me, Senhor. Livra-nos, ó Pai, da vontade, meu Deus, de ser servido a cada dia, mas que nós possamos estar disponíveis para servir. Senhor, o que depender de nós, ó Pai, nós vamos fazer. O que depender de mim, da tua igreja, que nós venhamos fazer, Pai, para que nós, a nossa casa, venha servir ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer, Pai, por este irmão, por esta irmã que aqui se fez presente, que está renovando votos, que está, Senhor, levantando as mãos e aceitando o Senhor como Salvador da sua alma. Senhor, desde já eu te agradeço, aleluia, e peço que o Senhor continue guiando e livrando a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém?